Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer a minha palavra, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Evangelho segundo João, capítulo 8, versos 31 e 32. Seja muito bem-vindo a esse canal chamado de A Segunda Reforma. Esse é o nosso vídeo de número 84. O meu nome é Alex, eu sou pastor titular da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Progresso, na cidade de Marau, Rio Grande do Sul. E nós começamos já há algum tempo um curso dentro deste canal, A Segunda Reforma, chamado Fundamentos da Fé Cristã Genuína, do qual esta aula é a aula de número 12. Começamos o nosso curso estudando essa biblioteca que a gente chama de Bíblia, que tem 66 livros, lembram? 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Depois de fazer uma visão, um estudo panorâmico da Bíblia toda, do Antigo Testamento, depois do Novo Testamento, para aprender a conhecer e saber lidar com esses livros dessa biblioteca, na aula passada eu estive falando sobre o porquê de nós crermos na inspiração divina da Bíblia. E eu tratei de alguns assuntos, vou falar assim, en passant, que nós cremos na inspiração divina da Bíblia, primeiro, por causa da inexplicável coerência da Bíblia. A Bíblia tinha tudo para ser um livro muito incoerente, ou uma biblioteca muito incoerente, não é? Porque ela levou 1.600 anos para ser escrita e teve 40 autores diferentes, pessoas totalmente diferentes uma da outra, que viveram em épocas, em regiões e em culturas diferentes, né? Nós cremos na Bíblia por causa da confirmação que a arqueologia, a história e a ciência nos trazem, sem falar nas profecias bíblicas, muitas delas, centenas delas, para não dizer milhares, que se cumpriram e estão se cumprindo. E pelo motivo mais importante de todos, nós cremos na inspiração divina, que é a transformação de vidas que ela causa. As pessoas que leem a Bíblia, as pessoas que se entregam à leitura da Bíblia, debaixo da unção do Espírito Santo, debaixo de oração e com sinceridade de coração, elas têm as suas vidas transformadas. O próprio Jesus disse que haveria uma limpeza que seria feita pela palavra. A palavra nos limpa, a palavra nos modifica, nos transforma. E esse é o maior sinal de todos, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, quando nós chegamos nesse ponto, nessa aula de hoje, número 12, nós precisamos pensar numa coisa. A Bíblia é a palavra de Deus? Sim, não temos a menor dúvida. Porém, o que dizer das passagens da Bíblia que são polêmicas, né? Quais passagens da Bíblia nós devemos observar, seguir e obedecer como sendo um mandamento eterno de Deus para a nossa vida, literalmente? E quais passagens nós precisamos despir da sua história, da sua cultura, da sua geografia, né? E tirar qual é a lição que existe dentro daquela passagem. Sim, porque se você analisar a Bíblia com sinceridade de coração, você vai ver que o texto bíblico está repleto de passagens que desde o Gênesis ao Apocalipse não mudaram nem vão mudar nunca. Existem coisas que são estatutos perpétuos, e esses estatutos perpétuos nós chamamos de absolutos. Absolutos, que não podemos abrir mão deles. Mas existem também passagens polêmicas que serviram para um povo, para uma época, para uma cultura, numa região do planeta, e que não se aplicam a nós mais hoje. Isso é evidente. Eu não vou tratar ainda desse assunto, vou deixar para a nossa próxima aula, a aula número 13,
mas eu quero já chamar a sua atenção com relação a isso. Essas passagens da palavra de Deus que não podem ser analisadas literalmente ou precisam ser despidas do seu contexto histórico, geográfico, cultural, que nós chamamos de relativos. Então eu estou dando só uma introdução desse assunto sobre os absolutos da Bíblia e os relativos da Bíblia, que nós vamos estar estudando com cuidado na nossa próxima aula. Eu vou dar alguns exemplos bem claros do que são absolutos na palavra de Deus e do que são relativos, para que a gente possa viver uma vida cristã de forma equilibrada. Eu te desejo shalom e um final de semana muito abençoado, em nome de Jesus.